Evangelho de hoje? Vamos para o nosso evangelho de hoje. O evangelho de hoje está no capítulo 23. Posso começar? Fica à vontade, qualquer coisa chama aí, tá bom? Tá, legal. Bom, o nosso evangelho de hoje, então, ele trata seguindo, né, o evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, que é Estranha Moral. E dentro deste capítulo, nos itens de 9 a 11, não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, eu até não vou ler o que está escrito nesses três itens, porque cada um de nós pode ter acesso ali. E, senão, a gente vai conversando sobre eles. Tá? Então, eu coloquei aqui, para iniciarmos, umas perguntinhas, né? Primeiro, uma frase, né, que é uma constatação. Não pensem, isso Jesus, né? Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhes a paz, mas a espada. Então, e aí nós nos questionamos porque como Jesus teria dito isso? Mas Jesus pregava a paz, pregava a caridade, pregava tudo aquilo que era de bondade. E aí ele nega a paz e diz que traz a espada, quando nós sabemos que a espada é uma arma, né? E esta arma, com a finalidade a que se propõe, seria para ferir. Então, vamos ver as perguntinhas que nós destacamos para que nós pudéssemos pensar sobre elas. Não há uma contradição nas palavras de Jesus? Com essa afirmativa, ele não está contradizendo toda a sua vida? Outra, a mensagem de Jesus não é de paz e amor? Nós sabemos que ele veio trazer, ele era a paz, né? Ele não precisava trazer porque ele era a paz. E a terceira perguntinha, quando ele proferiu isso, quando ele falou isso, ele estava pregando a divisão e o conflito? Será que era isso que estava acontecendo? Então, nós vamos ver porque Jesus, além de falar por parábolas, ele usava toda uma simbologia que era para que se fazer mais compreensível a nível de todos, né? Porque a população, nós não podemos comparar com o que nós vivemos hoje, porque eram pessoas mais simples, eram estranhamente com grandes filósofos, mas a população geral, aonde Jesus atingia nas suas caminhadas, na sua distribuição da palavra do Senhor, ele enfrentava lugares e pessoas muito mais simples. Então, a espada, na realidade, simbolizava uma batalha interna, aquilo que nós trazemos de dentro, pela melhoria do nosso caráter, uma luta contra os vícios, orgulho e egoísmo, visando atingir, alcançar a paz genuína. Então, simbolizados pela espada, nós tínhamos todas essas metas, vamos dizer assim. E a mensagem de Jesus veio trazer a luz da verdade sobre a vida espiritual, visa gerar conflitos e rupturas pelas crenças e valores enraizados, isto é, esses valores que o povo tinha fixado na sua cultura e que geravam a oposição de quem prefere a escuridão da imperfeição. Muitas vezes, nós estamos nos referindo àqueles povos, mas hoje em dia nós também temos essas atitudes. Quantas vezes nós preferimos a imperfeição, né, a escuridão da imperfeição, do que ir buscar a luz, de ir buscar conhecimento, de ir buscar a verdade e buscar o adiantamento.
A frase que Jesus disse, não vim trazer a paz, mas sim a espada, significa então que a mensagem de Jesus, ela realmente causa a divisão e o conflito, e não uma paz superficial ou um comodismo. Porque muitas vezes nós precisamos gerar estes conflitos, porque o conflito nos desacomoda. Ele também incomoda, né? O conflito incomoda. E se nós não estamos no conflito, nós estamos acomodados com essa situação. Então a gente fica tranquilo, né? A espada, na real, é uma metáfora para a separação que ocorre entre aqueles que aceitam os ensinamentos de Cristo e aqueles que o rejeitam. E quantos nós mesmos que conhecemos, às vezes rejeitamos, né, esses ensinamentos, e aí causando, então, muito mais atritos em todos os setores da sociedade. Nós não podemos dizer, mas aquele porque não é religioso, não. Ele atinge a todos nós, mesmo aquele que se declara numa fé profunda, também tem momentos de imperfeição, tem momentos de afastamento, momentos de dúvidas, de angústias, e etc. Então, na Terra, que é um mundo de expiação e provas, né? Toda ideia nova causa oposição. Nós temos uma resistência quase que inata dentro de nós mesmos, que nós rejeitamos aquilo que é novo, as novidades, por desconhecimento, por insegurança, não sabemos, mas nós rejeitamos. Muitas vezes elas são violentas, cruéis, pelas diferenças individuais de seus habitantes e pelo orgulho, a vaidade, que dificultam a caminhada evolutiva do homem, que prefere permanecer onde ele está porque é muito mais cômodo. Aquilo que nós já conhecemos pode até não ser muito bom, mas aquilo que nós conhecemos, na realidade, é mais cômodo para nós. Jesus sabia que a verdade precisa ser defendida, né, com muita firmeza, mesmo que isso implique em conflitos. Sua missão era despertar a humanidade para uma nova realidade baseada no amor, na justiça e na fraternidade. E isso exigia uma ruptura com crenças e valores ultrapassados. Nós acompanhamos diversas passagens de Cristo que não teve uma caminhada muito fácil, mas quantas vezes ele se deparou com todas essas questões que tinha que causar essa ruptura, né? Abandonar essas crenças e os valores que já estavam ultrapassados, porque nós temos que sempre estar evoluindo e conhecendo novas ideias, né? A espada da verdade em suas mãos era um instrumento de libertação, abrindo caminhos para a construção de um mundo mais justo, fraterno e harmônico. Quem não busca a fraternidade, né, a justiça e a harmonia? Nós, às vezes, abandonamos a caminhada correta, que nos leva direto. E aí nós fazemos uma série de voltas para poder chegar àquele ponto. Mas, quando nós conseguimos, ainda tudo bem. Apesar desses conflitos que eram inevitáveis, Jesus jamais perdeu a promessa de um futuro melhor. Ele sempre dizia que haveríamos de receber dias melhores. Ele sabia que a verdade, por mais dolorosa que ela pudesse ser, que seja, é a única forma de alcançarmos a paz verdadeira e duradoura.
Isso, ainda hoje, a gente prega muito, né? Que a verdade, ela deve ser desenvolvida em todos os setores. Em qualquer nível de conhecimento que nós estejamos, a verdade é de extrema importância. A espada nas mãos de Jesus representa a verdade em sua forma pura e poderosa. Por isso que ele diz que veio trazer a espada, porque ele trazia uma forma pura e poderosa. Ao revelar a verdade sobre a vida espiritual, Jesus desafiava crenças e valores ultrapassados. Ele se colocou de frente a frente com essas situações, que muitas vezes serviam como barreiras para o crescimento espiritual da humanidade, que era a nossa principal meta. Sua mensagem, como a luz da verdade, expunha a ignorância e a ilusão, convidando as pessoas a romper com os dogmas e as crenças limitantes, deixando-as aprisionadas em um ciclo de sofrimento e incompletude. Nós não somos completos quando nós estamos em cima destes dogmas, né, que já foram ultrapassados, que serviram em uma determinada época, mas que hoje já não serviria mais. Imaginemos viver como os apóstolos viviam naquela época, colocá-los hoje diante da nossa realidade. É muito diferente, né? Nós não os compreenderíamos e eles ficariam atônitos, provavelmente. No Jardim dos Oliveiras, quando Jesus esteve naquela retiro, né, espiritual, ele demonstra toda a clareza dos desafios que aguardavam, dizendo aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso nós encontramos lá em João, capítulo 16, versículo 33. Se ele venceu o mundo, ele nos dava essa vida de esperança para que também nós pudéssemos vencer. E ao longo da história, os seus seguidores, né, os apóstolos e os discípulos, enfrentaram perseguições, muitas torturas e até a morte, por defenderem os ensinamentos de Cristo. No entanto, a verdade prevaleceu e continua a nos inspirar, e inspira milhares de pessoas. A luta por justiça, igualdade e amor, iniciada por Jesus, ainda continua tentando transformar o mundo. E em muitos casos transformam. E nós sabemos que é por aí que nós temos que andar. A mensagem de Jesus nos convida a romper com as correntes da ignorância e da ilusão, abraçando a luz da verdade, que nos liberta e nos conduz em direção a um futuro de amor, justiça e paz. Apesar destes desafios que nós enfrentamos, de todos os conflitos que ainda persistem, a promessa de Jesus a um futuro melhor permanece viva, e ela continua iluminando o caminho que nós temos que seguir para a nossa transformação individual e coletiva, né? Essa transformação social, porque a transformação social só vem depois que nós conseguirmos atingir a nossa transformação individual. Mas se cada um de nós passar por essa situação de transformação individual e contagiarmos a todos aqueles que nos envolvem, nós conseguiremos, com certeza, mudar toda a nossa sociedade. Sua mensagem de amor, justiça e compaixão oferecia nova perspectiva para a vida,
convidando as pessoas a viverem em harmonia consigo mesmas, com o próximo e com o universo. A verdade em suas mãos era a chave para a construção de uma nova realidade, baseada em valores universais e eternos. Estes valores que nós tentamos atingir ainda nos dias de hoje, que os valores são eternos. A espada da verdade também manifesta na luta interior que cada indivíduo enfrenta para superar os seus vícios, suas paixões e maus hábitos. Cortemos todas essas angústias que nós carregamos e que levamos adiante, né? Esses inimigos do homem, presentes em nosso interior, nos impede de alcançar a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. Ao nos convidar para enfrentar estes inimigos, Jesus nos ensina a importância da autodisciplina, do autoconhecimento e da busca constante pela evolução moral e espiritual. Não é isso que nós queremos? Não é esse o progresso que nós tentamos atingir? Às vezes a gente dá umas remadas, né? Caminhamos um pouquinho para trás, mas depois nós, graças ao nosso conhecimento, à nossa busca e aos nossos padrões, nós vamos conseguir. Esta luta interior é essencial para a nossa libertação para o individual, né? E a construção de um mundo mais pacífico e amoroso. E como nós estamos precisando chegar a este mundo principalmente pacífico. É claro que se a paz estiver instalada entre nós, o amor também vai fluir. A mensagem de Jesus com a espada de verdade nos convida à transformação individual e social. Ao alcançarmos a verdade e lutarmos, aqui eu até acho que eu já coloquei, podemos alcançar a paz interior e contribuir para um mundo mais justo, fraterno e pacífico. A transformação individual é o ponto de partida para a transformação social. Ao nos tornarmos melhores pessoas, inspiramos a quem nos rodeia e contribuímos para a criação de um ambiente positivo e amoroso. A espada da verdade em suas mãos nos guia em nossa jornada de transformação individual e social, rumo à paz verdadeira e duradoura de um ambiente mais positivo e amoroso. Jesus oferece a paz, que não é a ausência de conflitos no mundo, mas a reconciliação com Deus e uma paz interior que transcende a todas as circunstâncias externas. Não importa o quão a sociedade esteja em conflito, a nossa paz interior é a mais importante. E é ela que vai elevar a paz exterior. A paz que ele veio nos trazer não é a paz do comodismo, onde as pessoas não se incomodam com a injustiça ou com o que está errado. Nós precisamos nos incomodar e nós precisamos usar a espada para destruir tudo aquilo que está incomodando, tanto a nós individualmente quanto ao mundo na coletividade. Então, para finalizar, a verdade, por vezes, gera conflitos ao expor ilusões e crenças limitantes. Não existe limite. Nós vamos evoluir, e a evolução nos traz modificações, tanto individuais quanto sociais. A espada da verdade nos convida à transformação individual e social. E também a mensagem de Jesus é um convite à paz interior
e a construção de um mundo melhor. E que assim seja. Muito obrigada por terem assistido. Obrigado, querida Cida. São os capítulos do Evangelho que nos traz algumas reflexões, né? Uma delas é esta questão, né? Não vim trazer a paz, mas a espada, né? Então a gente